Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é considerações sobre o debate com o deputado bolsonarista. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note, eu tive no sábado o debate com o deputado bolsonarista lá de Minas Gerais, né? O Cristiano Caporeso, que o chat no debate apelidou de Calabreso. Muito bom. E aí, o debate tá indo muito bem, né, pro tamanho do podcast, ele já tá com mais de 150 mil acessos nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. E aí, veja, gente, muita gente me questionou por que eu fiz esse debate e tal, enfim, tava com dúvidas, e aí eu quero fazer algumas considerações com vocês. Vamos lá. Foi a primeira vez que eu fui pro Triângulo Mineiro, né? Veja, a região do Triângulo Mineiro é uma região muito grande. Se você junta todas as cidades, a gente está falando ali de quase 2 milhões de habitantes ou até mais, né? Enfim, eu não parei para fazer a conta da população de todas as cidades, mas só Uberlândia está muito próximo de 1 milhão de habitantes. Então, veja, a gente está falando de uma região muito grande, que eu nunca fui, né? Estava com uma viagem marcada para Uberlândia antes da pandemia, mas aí veio a pandemia. Em 2022 teve outra tentativa de marcar uma atividade em Uberlândia, acabou não dando certo e tal, e consegui agora, graças ao convite do Três Irmãos Podcast. Inclusive, agradeço muito ao Rodrigo e ao Roberto pelo convite, foram super legais, super gente boa comigo, enfim, conheci a família de ambos, foi muito massa. E aí, veja, qual foi a minha estratégia? O Rodrigo, ele chegou e propôs um debate, ou sobre os rumos do governo Lula com a deputada Dandara, deputada federal, né, que é de Uberlândia, foi candidata a prefeita, ou um debate sobre o fim da escala 6x1 com o deputado bolsonarista, né, o deputado Calabreso. E aí, gente, veja, para mim foi muito óbvia a escolha. Eu parei para ver quem era o deputado bolsonarista. O cara foi vereador de Uberlândia. Depois o cara se elegeu deputado estadual com mais de 50 mil votos. E o cara foi pré-candidato a prefeito de Uberlândia. Acabou não sendo candidato porque Bolsonaro fez um acordo para ele não ser candidato e apoiar o candidato ali do Centrão, né, do PSD, se não me falha a memória. E aí para mim era muito claro, que era o seguinte: manter o debate pelo fim da escala 6x1 em alta, porque esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Na era da internet, né, as notícias são muito rápidas, muito aceleradas, uma coisa está em alta, na semana que vem ninguém fala. A gente tem um desafio muito grande de manter o debate pelo fim da escala 6x1 em atenção, em pauta, não deixar a pauta esfriar. Então, esse foi o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que eu pensei, bicho, eu vou para Uberlândia, para o Triângulo Mineiro, porque na verdade eu fiquei em Araguari, né, que é do lado ali de Uberlândia, pela primeira vez. E aí tem PCBR organizado no Triângulo Mineiro, e aí como forma de aumentar o número de pessoas que me conhecem, como forma, inclusive, da visibilidade ao PCBR, o melhor é fazer o debate com o deputado bolsonarista. E aí, veja, gente, eu acho que a gente tem que ter cuidado para não entrar numa lógica um pouco elitista ou numa lógica abstratamente nacional, que é as pessoas falando, Jones, tu é uma figura nacional, tu não pode debater com um cara que não é conhecido nacionalmente. Veja, gente, mais ou menos, viu? 50 mil votos não é pouca coisa. E aí os votos do deputado bolsonarista foram concentrados no Triângulo Mineiro. Então, não adianta você ter um conhecimento, você ser conhecido abstratamente nacional e não ter penetração em regiões estratégicas de cada estado. Então, assim, a gente tá falando do Triângulo Mineiro, é uma região muito importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista populacional, do ponto de vista cultural, do estado de Minas Gerais, e não basta você ser conhecido em BH, sabe, na região metropolitana. Você tem que ter essa lógica também geográfica de perceber os núcleos econômicos, populacionais, produtivos em cada estado e não se prender a ficar conhecido, a ter militância, a ter base só nas regiões metropolitanas e no litoral. Eu, por exemplo, não debateria, evidentemente, com um vereador bolsonarista de Araguari, sabe, tipo, não faz sentido. Araguari é uma cidade de um pouco menos de 150 mil habitantes, e aí isso, por exemplo, para mim não seria produtivo, não seria tático. Mas o cara, vereador, teve mais de 50 mil votos. O cara que foi pré-candidato a prefeito da cidade tem pretensões de ser prefeito da cidade, e como eu vou pouco em Minas Gerais, inclusive essa é uma dor, viu, gente, no meu coração, só dizendo para vocês, viu? Eu gostaria muito de receber muito mais convites, ter muito mais atividades em Minas Gerais,
Porra, eu tenho um... Vocês sabem, todo mundo aqui que acompanha meu canal sabe, por exemplo, que eu sou um profundo admirador de Darcy Ribeiro, né? Da obra dele, da produção dele. Por exemplo, eu gostaria muito de conhecer Montes Claros, no norte de Minas, né? Conhecer a terra do Darcy Ribeiro e por aí vai. Então, assim, me convidem mais para Minas Gerais. Mas, assim, eu vou pouco para Minas Gerais. E aí, bicho, mesmo o deputado tendo uma base mais no Triângulo Mineiro, para mim a estratégia é muito clara. Eu estou indo para um debate sobre o fim da escala 6x1, mas esse debate vai ter repercussão para além do Triângulo Mineiro. Como o cara é deputado estadual, eu vou puxar um debate sobre Minas e vou me apresentar para milhares de pessoas de Minas Gerais que não me conhecem, vão conhecer a partir desse debate e vai ter o efeito que para mim já está confirmado, viu? É só olhar lá nos comentários, que é, eu vou mostrar que um pernambucano conhece mais a realidade de Minas Gerais que um deputado estadual de Minas, percebe? Então essa foi a tática, né? Essa foi a tática, inclusive é uma tática muito acertada que eu vou começar a usar mais. Então assim, eu já faço mais ou menos isso, né? Quando eu vou para um estado e eu estou na dinâmica um pouco mais de tempo, eu procuro pesquisar as mídias locais, procuro ver se tem podcast, saber qual é o maior jornal de circulação, qual é a maior rádio de circulação e tal. Mas eu vou começar a fazer mais isso. Então, vou no Rio Grande do Sul, vou no Amazonas, vou em Belém do Pará, vou em Santa Catarina, vou no Ceará e tal. Eu vou começar a buscar esses espaços locais e, inclusive, debater com figuras locais que tenham relevância, porque isso é muito importante para você construir uma imagem nacional que tenha mais solidez para além das capitais. Percebe que seja mais espraiada pelos estados. Muita gente até hoje não entendeu mesmo, enfim, e eu já expliquei isso várias vezes no canal, mas tudo certo, tá sempre chegando gente nova, as pessoas podem não ter visto. Muita gente fala assim, Jones, tu deveria ser candidato a deputado em 2022, não candidato ao governo do estado. Veja, gente, eu fui candidato ao governo do estado, eu tinha na época, né, já mais de 200 mil seguidores nas redes sociais e tal, só que de 2019... E aí teve o intervalo da pandemia, né, considerando isso, mas de 2019 até 2022, eu passei muito mais tempo viajando o Brasil afora do que fazendo atividades em Pernambuco, no decorrer do meu estado. Então, assim, eu já era muito conhecido em 2022, mas era um conhecimento muito nacional e pouco fundamentado em Pernambuco para além da região metropolitana. Então, Recife não estava, por exemplo, nem entre as 10 capitais que mais tinha gente que me seguia, por exemplo, no canal. E no Instagram não estava nem entre as 5 capitais, percebe? Então Rio de Janeiro na frente, São Paulo na frente, Salvador na frente, BH na frente, Brasília na frente, e por aí vai. Então quando a gente fez um debate na época sobre ser candidato ao governo do estado, é porque deputado não vai para entrevista, viu, gente? Ninguém chama deputado para entrevista, para sabatina, para não sei o quê. Já candidato ao governo do estado, mesmo sem estrutura, mesmo sem dinheiro, vai. Isso deu muito certo. Tanto é assim, aí tem uma galera que volta e meia me ataca no Twitter, falando que eu tive pouco voto e não sei o quê. Ó, fique à vontade, é isso. Mas eu participei da eleição mais concorrida da história de Pernambuco, a eleição ao governo do estado, a de 2022, foi a eleição mais concorrida da história de Pernambuco. A gente conseguiu ter 3 vezes mais votos que a candidatura do PSOL, que teve 500 mil reais para fazer campanha, que participou de todos os debates. A gente conseguiu ter 4 vezes mais votos que a candidatura de um pastor bolsonarista ligado a várias igrejas evangélicas, que também teve uma arruma de dinheiro para fazer campanha, que também foi para todos os debates do pastor Wellington, e fez campanha só com 50 mil reais de doação. Gente, para quem entende de eleição, sabe que 50 mil reais para governo do estado é um negócio... é nada, é nada. Você pega, sei lá, uma cidade relativamente pequena, assim, em termos populacionais, como Olinda, qualquer candidato a vereador relativamente competitivo em Olinda teve 5, 6 vezes mais do que isso para fazer campanha para vereador, né? Olinda é uma cidade de 350 mil habitantes. Eu tive 50 mil reais para fazer campanha no estado de mais de 9 milhões de habitantes. E a gente conseguiu uma votação muito boa e conseguiu ter votos em praticamente todas as cidades de Pernambuco, menos 2. Só em 2 cidades que a gente não teve voto. E aí, depois da eleição, Recife passou a ser, em termos proporcionais, a capital do Brasil inteiro, que mais tem gente que me acompanha nas redes sociais, né? Então você vai no Instagram, tá primeiro São Paulo, segundo Rio, depois Recife. Só que, vis-a-vis a população, né, Recife é a primeira cidade, porque Recife é bem menor em termos populacionais que São Paulo e Rio de Janeiro. No YouTube é a mesma coisa. Então, assim, foi uma estratégia que deu muito certo, de você capilarizar a influência pelo território do estado, para além da região metropolitana, né? Hoje, você pega a lista do YouTube das 50 cidades que mais assistem meu canal, são 12 cidades de Pernambuco, percebe? Isso em termos absolutos. É isso, vou fazer a conta para termos proporcionais,
né? Você pega o tamanho da população de Olinda, de Jaboatão, de Petrolina, de Paulista, de Abreu e Lima, de Salgueiro, que são cidades que tem muita gente que acompanha meu canal, você vê o sucesso dessa tática. Então é preciso pensar também em termos, para além das capitais, da inserção, né, política, do chegar ao debate, das pessoas conhecerem. Perfeito? Isso é importante ter isso em perspectiva, viu, gente? O Brasil é muito grande, para além das capitais. Isso por um lado. Por outro lado, veja, a gente precisa ter cuidado com uma postura que pode ser elitista, no sentido de que, veja, o deputado Calabreso lá, sim, ele é tosco, ele é burro, ele não consegue raciocinar, ele vive repetindo senso comum, factoide. Dito isto, a gente não pode partir do pressuposto que as pessoas que acompanham o deputado bolsonarista já tiveram acesso a debates refutando o debate dele, entende? Então assim, se você não dá isenção fiscal milionária, bilionária para a empresa vai embora. Veja, isso é um senso comum que circula muito. A gente não pode partir do pressuposto de porque a gente teve acesso a debates críticos, a essa ideologia liberal que todo mundo teve. Então pode ser que milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, tenham pela primeira vez na vida visto um questionamento bom a essa mentira liberal que o deputado citou, sabe? A gente não pode, e a internet, como tem uma lógica de bolha, a internet é muito engraçada, porque ela reforça essa percepção que parece que o que você sabe, todo mundo sabe. E isso não é verdade, viu, gente? Isso não é verdade. Pode ser que o que para você é um discurso ridículo, que não tem pé nem cabeça, que você ficar pensando, meu irmão, não acredito como é que a galera cai nessa, pode ser que para muitas pessoas seja um discurso que é verdadeiro, que elas nunca tiveram acesso a uma refutação boa, nunca tiveram contato com a crítica sistemática a esse tipo de ideologia, percebe? Então assim, Jones, o deputado lá era ridículo, era patético, ele não conseguia argumentar. Não, tudo isso é verdade, mas é isso, sabe? Pode ser que várias pessoas só tenham acesso àquele discurso ridículo, patético, aquela ideologia tosca, e é importante sim desmontar isso. E claro, existem táticas e táticas de desmontar. Nem todo mundo tem que ir para debate, não. Essa é uma das coisas que eu faço. Mas assim, tem que ser desmontado. A gente não pode nunca partir do pressuposto que o que é óbvio pra gente é necessariamente óbvio para todo mundo, entendeu? E, gente, isso é muito importante, pra gente não ficar pregando para convertido. O que é óbvio pra gente não necessariamente é óbvio para todo mundo. Isso é fundamental. Fundamental. Aliado a isso, veja, e inclusive, assim, agradecer a camarada Vicky que me ajudou a fazer a pesquisa, né, para debater com Calabreso, e a meu grande amigo, camarada, e assim, o Pedro Maren me ajudou a bolar essa estratégia para esse debate, mais uma vez. Bota a fotinha aí, Maxwell, do Pedro Maren, por favor, editor da revista Ópera. Veja, os erros são por minha conta, né? Os acertos eu devo muito ao Pedro Maren, que é um estrategista político brilhante, assim. Eu conversando com o Pedro um dia antes do debate, né? Aí o Pedro, porra, o que é que tu tá pensando de estratégia? Aí eu mostrei pro Pedro o levantamento que Vic fez sobre o histórico parlamentar do deputado, os projetos que ele apresentou, discursos na Câmara, polêmica que ele se envolveu. Então assim, gente, eu estudei antes de debater com o deputado, viu? Isso é muito importante. A gente tem que parar com esse negócio de estar indo para enfrentamento com a extrema-direita sem preparação. Eu li todos os projetos de lei daquele lixo, sabe? Em todos. Eu parei para ouvir, eu não vou dizer que eu ouvi todos, né? Mas eu ouvi, eu diria, 70%, 80% dos discursos daquele bicho no plenário da Assembleia Estadual de deputados de Minas Gerais. Então, assim, eu me preparei, eu sabia qual era a figura. Eu vi que ele tem, por exemplo, vários casos de violência política de gênero contra mulheres, inclusive contra deputados, né? A Bela Gonçalves do PSOL, a Dandara do PT, a Cíntia do PT e por aí vai. Então, eu sabia quem era a figura, conversei com o Pedro, e aí uma coisa que eu e o Pedro a gente conversou é, bicho, esse é um deputado tipicamente lacrador. Em termos de performance, ele é melhor que o Kim Kataguiri. Ele é mais tapado, né, do ponto de vista intelectual, mas assim, em termos de performance, ele é aquele mais lacrador, mais falastrão e tal. E aí qual foi a estratégia que a gente bolou? Foi assim, bicho, deixa ele lacrar e não entra nisso em momento nenhum. É isso. Deixa ele lacrar e fica destacando o caráter lacroide da fala dele, que ele não entra em conteúdo. E aí, assim, vocês têm que entender o seguinte, ele é deputado, eu não. A gente está debatendo em Minas Gerais.
E aí a tática definida foi bem simples. Ele vai ficar lacrando, vai fugir do tema e a gente vai mostrar a ignorância dele sobre Minas Gerais. Essa foi a tática, basicamente, percebe? E aí eu me preparei, inclusive para pegar ele no contrapé, várias informações mentirosas que ele soltava. Ele nem tentou usar muito, porque ele sentiu a pressão, então, mas ele fala várias coisas mentirosas sobre história brasileira, sobre economia, sobre não sei o quê. Ainda quando ele entrou, eu dei umas porradas nele, mas ele viu que não dava para ele ficar fazendo os discursos mentirosos dele sobre economia, sobre história brasileira, que ele não aguentava. E aí, assim, ficou feio para ele. Vocês olham nos comentários do debate lá, do Três Irmãos Podcast, bota aí na tela de novo, Maxwell. São mais de 7 mil comentários já. Tem um bocado de gente dizendo, eu sou de direita, mas estou com vergonha do deputado. Eu sou de direita, mas o deputado não conhece Minas Gerais. Eu sou de direita e eu não aceito que um pernambucano saiba mais de Minas Gerais do que o deputado. E tal, gente. Então, essa foi a tática. Foi pegar o deputado no contrapé, sabendo que a prática dele seria dar lacrada. Lacrada por cima de lacrada, lacrada por cima de lacrada. Aí muita gente fala que aí eu fiquei muito calmo, que eu tenho muita paciência. É justamente isso, gente. Essa foi a tática definida. Não se estressar, não entrar na pilha, não levantar a voz, não brigar, porque seria muito bom para ele, sei lá, se interrompe o podcast com a briga. Ah, interrompe, para a entrevista, tem uma confusão, e seria ótimo para ele, porque a entrevista seria terminada e não ia ficar claro o quanto ele é despreparado, o quanto ele é contra a classe trabalhadora, o quanto o discurso dele é só pânico moral, é só factóide barato, é só besteira, percebe? Essa foi a tática. Aí, claro, né, sempre tem algumas cascas de banana, algumas jogadas ensaiadas que você prepara, ele acabou não caindo. Algumas pessoas comentaram que eu cometi um erro no podcast, porque eu falei muito dos bancos, do lucro dos bancos, mas os bancos já têm 30 horas semanais para os bancários. Eu sei disso, gente. Justamente o que eu estava fazendo era jogada ensaiada. Eu estava esperando que ele falasse que se estabelecesse 30 horas semanais, os bancos podiam quebrar, alguma coisa do tipo, e o povo ficar sem crédito. Aí eu ia dar a lapada nele. Então, eu sei disso. Eu não falei no podcast, porque isso foi uma jogada ensaiada, esperando ele cair. Infelizmente, ele não caiu nessa. Do mesmo jeito que eu falei umas 2 ou 3 vezes de creche, porque eu estava com todos os dados e tal sobre a situação das creches em Minas Gerais, e eu sei que creche é competência fundamentalmente municipal, mas o governo do estado pode e deve atuar nisso. E o Zema... nada, né? Nada. E aí fiquei jogando isso para ver se ele entrava nesse assunto. Ele não entrou, mas também foi uma jogada ensaiada que eu estava ali preparando, né? Quando eu puxei o assunto sobre norte de Minas, por exemplo, esperando que ele tentasse aprofundar, eu também estava preparado, estava com dados, estava com informações para fazer um debate sobre a situação do norte de Minas Gerais. Ele acabou citando muito rápido e não deu a brecha que eu queria para dar o revés. Então, assim, você se prepara também para momentos, né? Você vai com as jogadas que você quer fazer. E aí, claro, jogada ensaiada nem sempre dá certo, mas é importante ter isso também. Porque, veja, antes desse debate, rolou o debate do Tarad de Kiev, né? O Arthur Duval com o deputado Alfredinho sobre a escala 6x1. O deputado foi engolido, sabe? O Alfredinho. Aí, Alfredinho, com todo respeito, não dá, pô, pra ir despreparado. Não dá pra jogar no campo dos caras. Não dá pra deixar os caras pautar o debate. Gente, debate público. 50% do caminho pra ganhar ele é quem pauta o debate. Acabou-se. 50% da percepção pública de quem ganhou o debate é quem pauta o debate. Então, eu simplesmente não me deixo ser pautado. Não me deixo ser pautado. É isso. Ah, Johnny, você não responde as perguntas. Não deixo ser pautado. O que é fascismo? Não vou responder. Ah, o que é lucro? Não vou responder. Deixa ele... Ah, mas o aumento da escala 6x1 vai gerar inflação? Eu falo, não. E deixa ele se enrolar. Ah, o manifesto comunista, não sei o quê. Não vou responder. Eu que vou pautar o debate. Percebe? Isso é fundamental. E todo mundo que é de esquerda, a gente tem que aprender isso. Não dá. Foi esse debate com o Alfredinho, o Mamãe Falei, o Tarad Kiev, foi o debate do Álvaro Borba. Gente, não dá para ser pautado, não dá para jogar no campo deles. A gente tem que trazer para o nosso campo. O campo da materialidade, da realidade socioeconômica da classe trabalhadora. O campo que eles não conseguem se defender. Percebe? Aí um companheiro de Uberlândia conversando comigo falou: ah, Júnior, você perdeu uma oportunidade de debater sobre o manifesto comunista, de refutar a mentira dele. Não, gente, não. Porque veja,
E aqui, isso é macete de professor. Todo bom professor, toda boa professora sabe disso, né? Não existe discurso fácil ou discurso difícil em si. Depende de que público você está falando, né? Então, se você for dar uma palestra, sei lá, sobre teoria da história para uma turma de doutorandos em história, pô, o discurso é um. Se você for dar uma palestra sobre o que é história para uma turma do EJA, o discurso é outro, sabe? Não dá para você fazer o mesmo discurso para públicos diferentes. Você pode até buscar passar o mesmo conteúdo, mas necessariamente você adapta a linguagem, a forma de exposição daquele conteúdo. Então eu estou num podcast que a maioria do público é de direita, é um público senso comum, liberal e tal, que está acostumado aos mitos, aos sensos comuns anticomunistas. Para explicar e desmontar cada um desses mitos, eu teria que explicar em detalhes, aí eu vou gastar 5 minutos, por exemplo, dando uma aula sobre o Manifesto do Partido Comunista, explicando o conceito de Marx de família monogâmica burguesa. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu conquisto as pessoas, chamo a atenção delas, ganho novos seguidores, ganho pessoas que vão olhar assim e vão dizer, pô, esse bicho é bom, né, velho? Caralho. Vou começar a acompanhar ele. E aí, no meu canal, aí eu faço debate. Então, por exemplo, terça ou quarta-feira, sim, vai sair um vídeo sobre o Manifesto do Partido Comunista. Percebe? E é isso, é um vídeo que provavelmente por baixo vai ter de 30 a 50 mil acessos. É isso, gente. Você não debate isso, porque você tem que saber o público que você tá. Eu não tava no meu canal, percebe? Não tava no meu canal. Um podcast como Três Irmãos Podcast, ou no podcast do Vilela, ou sei lá, em qualquer desses podcasts que são podcasts mais senso comum, que a galera não tem acesso a debates marxistas e tal, você tentar desconstruir sensos comuns muito consolidados sobre o marxismo, assim, não é o caminho. Desculpa, assim, não acho que seja o caminho, não. Como o próprio Rodrigo e o Roberto falaram, eu fui o primeiro comunista que foi no Três Irmãos Podcasts, entende? E assim, não era o momento de fazer aquele debate ali. Não era o momento. Inclusive, não era o momento de deixar o cara escolher o campo dele. Não, você vai jogar no meu campo e eu vou debater o tempo todo o fim da escala 6x1 e eu vou debater o tempo todo a realidade de Minas Gerais. E aí, qual foi a tentativa de jogada do deputado Calabreso? Ele tentou fazer aquele estereótipo do comunista contra o empreendedor, né? Contra o micro e pequeno comerciante. E eu vi discursos dele, eu sabia que ele ia falar isso, porque quando teve aquele meme do Taxado e tal, foi o mais que ele tentou. Foi colocar isso, o comunista contra o empreendedor, o comunista contra o empreendedor, a esquerda contra o empreendedor e tal. Meu amigo, eu vim preparado para isso. E aí o bicho foi arrogante. Inclusive, graças a Deus que ele foi arrogante. Ele claramente nunca vi um debate meu, né? Claramente, assim, não me conhece, não pesquisou, não estudou, não se preparou e, graças a Deus, muito bom. Eu me preparei, eu estudei a retórica dele, eu estudei como ele falava, eu estudei os projetos de lei, eu estudei os pronunciamentos na Câmara dele. Ele não estava preparado, ainda nessa metáfora futebolística, para meu estilo de jogo, mas eu estava preparado para o dele. Então, assim, você chega num debate preparado, em que você está disposto a pautar o debate e tem condições para tal, irmão, veja, a chance de você perder, além do conteúdo, né, gente, é importante, é claro que fica bem menor, percebe? Então, assim, foi isso que aconteceu. Eu acho que qualquer pequeno comerciante, qualquer pequeno empresário, médio empresário que olhar aquele debate, bicho, desculpa, não vai ficar do lado do Calabreso, não, viu? Vai, no mínimo, ficar com a pulga atrás da orelha. Ficar com a pulga atrás da orelha. Vai pensar assim, caralho, velho, porra, esse bicho aí tá falando umas coisas boas. E aí, por exemplo, gente, e aí, por isso que é importante ter dados. Veja, quando eu fiquei insistindo que o maior custo de um pequeno, do médio comerciante não é a força do trabalho, isso não é retórica, não. Isso eu peguei os dados, viu? Eu peguei os dados mostrando, e aí tem levantamentos, tem tanto trabalhos acadêmicos como levantamentos do Sebrae, da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, que depois virou ministério, se não me falha a memória, do governo federal e tal, mostrando que a pessoa que tem uma lanchonete, por exemplo, que tem um restaurantezinho pequeno com 3, 2, 4 trabalhadores e trabalhadoras, o maior custo dela não é a força de trabalho. Então, assim, eu peguei isso com base na realidade. Quando eu falei muito, insisti muito no debate sobre taxa de juros, sabe por quê, gente? É porque ano passado, mais de 2 milhões de empresas fecharam no Brasil. Neste momento, há um aumento gigantesco do número de recuperações judiciais, né? E uma tendência de crescimento do número de empresas fechando no Brasil, porque o aumento da taxa Selic.
A taxa Selic se sabe como referência de taxa básica da economia. A partir do momento que a taxa Selic aumenta tendencialmente, todo o custo do crédito na economia brasileira tende a aumentar. Aumentando o custo do crédito, consequência imediata é que várias micro, pequenas, médias empresas começam a fechar, começam a decretar falência, a entrar em recuperação judicial. Então, a insistência que eu dei nesse discurso foi sabendo que estatisticamente, se tiver ali, sei lá, 10 micro, pequenos e médios empresários assistindo aquilo ali, estatisticamente, a chance de 3 a 5 se sentirem tocados com o debate que eu apresentei sobre taxa de juros, sobre endividamento, sobre exploração dos bancos, é altíssima. Porque eu estou falando de uma realidade que está acontecendo e que eu sei que está acontecendo porque eu estudei, porque eu levantei os dados, porque eu levantei as informações sobre isso. Entende? Então, assim, você pensa no público que você quer atingir. No público que você quer atingir. A pessoa em si que está debatendo com você, ela é escada para o público que você quer atingir, viu? Ela é a escada. Você encara o seu oponente como uma escada para o público que você quer atingir. E aí você prepara todo o debate para o público que você quer atingir. Acho que um outro aspecto fundamental é que eu vi muita gente preocupada nos comentários, fiz alguns comentários no Twitter falando também que o deputado estava armado e não sei o que. Veja, ele fez estarro do que estava armado, viu? Fez estarro. A cadeira que eu sentei, ele ia sentar. Ele falou que não senta de costa para a parede, porque ele é ameaçado de morte, não sei o que. Então fez estarro. E aí eu na mesa, né, tá fazendo as anotações, já preparando o material, e ele fazendo os estarros dele lá, e eu aqui, ó, com essa cara assim, ó, Pailo. Tipo assim, cara de... Ó, tá, pô, tu tá armado aí, pode ter uma 12, pode ter uma 38, uma K-47, foda-se. Não vai botar medo. Não vai chamar minha atenção. Eu não vou fazer cara de surpresa. Não, tô aqui, ó. Aqui pra tu. Sabe? Do mesmo jeito, quando ele começava a gritar, me interromper, a não sei o quê, eu parava de falar. Parava. Eu não... veja, aquele tipo ali, lacroide, você não pode entrar na pira dele. Não pode entrar na pira dele. Então vai começar a falar por cima de mim, eu paro de falar. E fica aqui, ó. Tranquilão, tranquilão. Vai me xingar, vai me atacar, vai me chamar de desonesto, vai me chamar de canalha, vai me chamar de não sei o quê. Eu fico aqui, ó. Tá? Vai nessa, pô. Vai nessa. Irmão, não vai me tirar da tranquilidade. Não vai me tirar da tranquilidade. E aí, sabendo que, inclusive, e aqui foi uma aposta que deu certo. Isso aqui eu não sabia previamente. Eu sabia o seguinte, quanto mais tranquilo eu ficar, mais desequilibrado o bicho vai ficar. Isso foi uma aposta. E essa deu certo. Uma quantidade de vezes que ele começou a ir no banheiro, e aí, enfim, a galera tava tirando onda no chat, falando o que ele tava fazendo no banheiro, não vou nem repercutir isso aí é brincadeira da galera. Mas assim, pra mim, claramente, quanto mais calmo eu ficava, quanto mais indiferente eu ficava à lacração dele, mais perturbado ele ficava. Essa é a fórmula. Tipo, teve um momento, que eu não sei se vocês já pararam, que ele falou assim: olha pra mim, que eu estou falando com você. E eu aqui, ó, notando aqui, ó, mexendo o celular, pá. Olhe pra mim, aqui, ó. Tá? Não, e aí eu falo bem tranquilo e pausadamente, né? Eu falo, tô ouvindo, fala aí. Sabe? É isso. Deixa ele se desesperar. E aí, veja, gente, por mais que a pessoa seja bolsonarista, por mais que a pessoa seja fã do Bolsonaro, por mais que a pessoa, por exemplo, seja eleitor do deputado, gente, sempre existe uma pitada de bom senso. Sempre, sempre. Por mais bolsonarista, de extrema direita, sabe o que a pessoa seja, sempre existe ali uma pitadinha de bom senso. E pode ter certeza que muito bolsonarista, simpático ao deputado, olhou assim e pensou, caralho, bicho, esse bicho é uma vergonha, né? Porra, na moral, assim, meu amigo, o bicho tá se babando, gritando, nervoso e tal, não sei o quê. Entende? Então, assim, é isto. É isso. Se eu fosse debater, por exemplo, com uma outra figura, vamos imaginar, ou debater com Nicolas Ferreira ou com Pablo Marçal, a tática já seria outra, de acordo com o perfil de cada pessoa. E aí, claro, o fato de você se preparar antes, traçar uma tática não significa que dá certo, mas assim, gente, se é de esquerda, você vai para um debate, você tem que se preparar, viu? Não dá não pra gente estar apanhando pra esses caras na arena pública, não. Pelo contrário, a gente tem que destruir esses caras.
A gente tem que desmontar o discurso dele elemento por elemento. A gente tem que quebrar na emenda todas as ideologias, os sensos comuns, as falsidades deles, assim, sabe? E aí uma curiosidade, quando terminou o debate, aí a galera do podcast, ela chamou pra tirar foto, nós 4, eu falei, vou tirar foto com esse bicho não, tirar foto com esse bicho não. Aí o Rodrigo até virou pra mim e falou, sério? Eu falei, seríssimo, vou tirar foto com ele não. E fiquei sentado na cadeira, os 3 tiraram foto, ele foi-se embora, cabeça baixa. Gente, na moral, ai meu Deus do céu, eu vacilei, eu deveria, sei lá, estar fingindo que tava conversando no celular e com a câmera ligada pra filmar isso. O bicho foi embora de cabeça baixa, cabeça baixa. A moça que tava lá com ele, tava fazendo vídeo, tava fazendo filmagem, foi embora também de cabeça baixa, nem falou mais comigo. E aí detalhe, viu? Presta atenção. A moça, a assessora dele, que foi com ele, ela passou o programa inteiro fazendo filmagem, fazendo corte das falas do deputado. Ele, até este momento, só subiu um corte pra gente. Percebe? O cara viu que a vergonha foi tão grande, mas tão grande, que ele não teve coragem de subir para a rede dele todo o material que ele gravou. Então ele pode até fazer uma simulação para a base dele, dizendo que ganhou, que foi ótimo e tal, mas foi isso, gente. Ele sabe que ele se fudeu. Ele sabe que ficou feio para ele. Ele sabe que ficou feio para ele e para várias e várias pessoas de Uberlândia e do Triângulo Mineiro. Percebe? Naquele momento que eu toquei na questão da duplicação da estrada, né, de Uberlândia para Belo Horizonte, por exemplo, ele sabe que aquilo ali fudeu ele com uma porrada de eleitor dele, sabe? Ele sabe. E aí, ele tem medo de o quanto esse debate tirou o voto dele. E aí, assim, gente, não vamos aqui ser megalomaníaco. É claro que ele não vai deixar de ser reeleito por causa desse debate, mas eu tenho certeza que algum votinho dele foi tirado ali. Eu tenho certeza que algum votinho dele foi tirado, especialmente quando ele, para justificar a inação dele em temas estratégicos como esse, que toda a população de Uberlândia reclama muito, ele falou que o trabalho dele como parlamentar é falar. Então, assim, sabe? Então, assim, algum votinho ele perdeu ali, ele sabe disso, eu sei disso, e é isso. Então, assim, acho que foi um resultado muito bom mesmo. Eu, inclusive, tô indo essa semana agora para Paraná. Atenção, hein? Vai ter atividade em Paranaguá, vai ter atividade em Curitiba. Então, assim, você aí, você tem um podcast, você tem uma rádio no Paraná, quer organizar um debate, me chame que eu vou, viu? Me chame que eu vou. Ano que vem já tem viagem marcada em janeiro para o Maranhão. Atenção, meu povo do Maranhão. Já tem viagem marcada e é isso. Tô aqui disposto a gente debater. E aí é isso. Acho que o saldo é muito positivo, né? Conseguir aparecer para centenas ou milhares de pessoas do Triângulo Mineiro que não me conhecia, agora passaram a conhecer. Deu para fazer uma agitação, uma propaganda muito boa do PCBR. Falei do partido, falei do jornal. E aí, veja, gente, propaganda de partido, de jornal, de veículo de comunicação, de livro. Não é bom você fazer no meio do debate, não, porque é muita informação. Você faz na abertura ou na conclusão, que é aquele momento da fala de 5 minutos, da fala tal, mais pausada, que as pessoas estão prestando mais atenção. Então, na conclusão, consegui fazer uma boa propaganda dos meus livros, do PCBR, do jornal do PCBR, O Futuro. Então, assim, saldozinho top. E aí, é isso, gente. O ano 2024, ele vai ficar marcado por 3 frases, para mim, né? Primeira frase é, Jones, você me mataria. Segunda frase é, Jones, eu vou raspar tudo e te dar. E a terceira frase é, você quer um relacionamento aberto comigo? É isso, gente. É tamo indo bem, tamo indo bem. Inclusive, eu gravei com a galera do Três Irmãos Podcasts um videozinho desafiando o Nicolas Ferreira pro debate. Rodrigo e Roberto, vamos postar esse vídeo nas redes, viu? Postar esse vídeo nas redes que eu quero agora, debate com o Nicolas Ferreira. Nicolas, corra não, Nicolas. Corra não. Minha proposta para você é o seguinte, vamos debater Minas Gerais e o Brasil. Você, deputado federal de Minas Gerais. O debate é em casa. Você vai debater o seu estado. Eu nem falo de Pernambuco. Vamos debater Minas Gerais e o Brasil. Corra não,
Nicolas Ferreira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.